TradingView abre uma competição sem risco para você conseguir ter prêmios reais. Escolha sua competição e mostre sua vantagem. Aqui, no caso, essa notificação chegou para mim hoje. Eu vou estar participando dessa competição junto com vocês, tá bom? É só você pesquisar lá no Google. TradingView, prêmios sem risco. Junte-se ao LED. Vai vir aqui, ó, não sei o que, participar, concorda? O saldo dessa conta é definido com o mesmo para todos os participantes. $100. Alavancagem de 10 para 1. A comissão é de 0,85 por contrato. Por opção. Negociação feita nessa conta especial do Paper serão levadas em consideração. Verifique que você está usando a conta apropriada da competição antes de negociar. A competição começa dia 20 e termina dia 14 de agosto. Nós avisaremos quando ela começar. Ou seja, o prêmio dos caras, se não me engano, é de $50 mil. Vai ser dividido para 200 pessoas. Ou seja, vai demorar uns dias aí. Eu vou estar mostrando para vocês. Eu vou participar desse torneio com vocês. Negocie até dia 14. A gente está aqui, certo? Conectar. Estou conectando, certo? Agora eu estou nessa conta. O TradeStation, eu estou participando do teste. Lembrando, eu não vou estar usando o macro, eu vou estar usando o mini, tá bom? Eu não vou usar isso aqui não. Eu vou usar o mini, porque o mini ele é mais viável para nós. Certo? Aqui nós vai ter um saldo de $100 mil. E lembrando, o gerenciamento, eu acredito que esse torneio ele não será baseado em lucros, e sim baseado em taxa de assertividade. O mercado ele abriu já faz mais de meia hora. Eu vou estar marcando aqui a abertura foi 10h30, tá bom? 10h30 é a sessão de Nova York que abriu. Qual que é a análise? O que está acontecendo com o preço? Para a gente ter uma noção do que está acontecendo, nós precisamos jogar o preço no fractal maior. Então a gente vem aqui, ó, clica lá na setinha lá, abre um dia. Em um dia, o que está acontecendo hoje? O preço ele já fez a sua varredura de liquidez na mínima anterior, ou seja, o preço já buscou a mínima de ontem, porém ele também já buscou a máxima de ontem. Então, qual que é a possibilidade que a gente tem aqui? No preço voltar a cair, certo? Porque na real ele não fez a máxima não, ele não chegou na mínima não. Então a gente tem essa possibilidade. Eu tava marcando isso aqui como um dia, tá? Cadê? Dele. E eu vou estar marcando esse topo aqui como um dia também. Então o cenário que a gente tem para hoje é um cenário de venda. Por que a gente tem um cenário de venda? Porque o preço ele já buscou a máxima de ontem e já buscou a máxima de antes de ontem. Ou seja, o mercado aqui, ó, se você for jogar no fractal menor em uma hora, o preço já acumulou as posições dos negociadores de varejo que estão comprando acima desse topo. Ou seja, o mercado aqui parece estar fazendo uma correção de alta, certo? Porém, os negociadores de varejo especulam essa mesma possibilidade. Então, o que acontece? A instituição sempre vai contra a maioria das pessoas, ou seja, o preço aqui ele está fazendo a varredura de liquidez um tempo maior. Então, existe essa possibilidade do preço tá voltando a cair, tá bom? Lembrando que a gente está lidando com possibilidades e a gente não tem garantia nenhuma de que a nossa análise vai dar certo, certo? Então aqui eu vou estar marcando, vou estar tirando a máxima do dia de ontem e vou deixar só a máxima do dia anterior, tá bom? Antes de ontem, no caso. Então o que aconteceu? O preço fez a varredura de liquidez lá, temos o nosso desequilíbrio para ser preenchido na volta, que essa vela já está sendo rompida. E se essa vela fechar abaixo desse desequilíbrio, que é o inverso, tá bom? Isso aqui traduzido se chama lacuna de preço justo, eu não sei porquê. O preço não preencheu, tá bom? Nossa, olha, ele caiu muito, já voltou, não entendi nada. Tá, ele não fechou abaixo, então, por enquanto eu não faço nada, por enquanto você não faz nada. Se ele fechar abaixo desse desequilíbrio aqui, eu consigo pegar uma posição de venda. Tá? Então, lembrando, esse torneio aqui, ele vai até o dia 15 e é muito arriscado você querer jogar ele no mini, tá bom? A gente está usando o macro, aqui é o mini, esse aqui é o macro, certo? Então, se essa vela romper abaixo, eu vou pegar uma posição de venda. O meu risco vai ser acima da varredura de liquidez que o preço acabou de fazer. E o meu retorno vai ser próximos, vamos supor fazer um retorno de quanto? Vai de 4, já tá bom, certo? Então, você nunca vai pensar no risco e no retorno direto, tá bom? Porque você nunca pensa no valor, certo? Você vai ter que fazer as análises e a marcação. Então, o mercado ele não vai respeitar o valor que você quer. Tipo, eu quero um alvo de R$1.000. Não, porque o alvo depende, do alvo de capital depende de quanto lote você está usando. Então, o preço ele nunca vai respeitar o lote que você está usando, ele não sabe, é muita gente. O que ele vai respeitar é a estrutura, ou seja, não tem como eu colocar o meu alvo aqui no meio do nada, certo? Por quê?
Porque o preço, ele se move buscando extremidades. Ou seja, o preço buscou a extremidade de ontem, não foi suficiente. O que ele fez? Buscou a extremidade do dia de antes de ontem. Ou seja, aqui é possível do preço fazer o seu preenchimento das ordens pendentes, certo? Aqui em cima, como aqui é uma extremidade de um dia, tá bom? Se for buscar lá para trás, é a extremidade de um dia. Como isso está acontecendo, o que o preço tende a fazer? Em cima desse topo aqui, ó, existe muita posição de compra, certo? Aqui em cima os caras começaram a comprar e os caras começaram a ficar bravos, porque aqui 99% começou a comprar e o preço vai voltar a cair, tá bom? O preço vai voltar a cair, eu não estou prevendo, isso aqui é análise. Então, a análise, ela sempre vai funcionar no fractal maior. O preço pode estar subindo ainda, porque ele está preenchendo as ordens que ele precisa preencher para ele voltar a cair. Então o preço ele não vai cair enquanto ele não abrir as posições pendentes dos varejistas, dos amadores, tá bom? Então o preço precisa preencher essas ordens e ele vai continuar a subir para ele precisar preencher todas as ordens pendentes. Ou seja, a partir do momento, aqui a gente não tem confirmação nenhuma que a gente pode estar entrando vendido, certo? Porque não tem negociador comprado o suficiente para o preço cair, certo? Vamos supor que a maioria do pessoal que está aqui na bolsa hoje, 70% comprou. O que o mercado precisa fazer? Preencher 90% ou a 98% dos negociadores comprando para aí sim o preço a cair. Porque se o preço voltar a cair agora, ele não vai acumular capital, entendeu? Ele não vai ter acumulado preço suficiente para ele conseguir distribuir. Ou seja, ele precisa preencher as ordens suficientes, tá bom? Para o preço voltar a cair, tá bom? Enquanto o preço não fazer a sua captura de liquidez, o preço não vai voltar a cair, tá bom? E ele só vai confirmar pra gente quando ele fazer a sua varredura de liquidez e ter negociação de comprador suficiente, quando o preço voltar e preencher esse desequilíbrio em 1 minuto, certo? Ou seja, esse desequilíbrio em 1 minuto aqui, ele é o mais viável pra gente, porque no fractal maior, a gente está fazendo varredura em 2 dias anteriores, ou seja, ele preencheu a varredura do dia de ontem e está preenchendo as ordens pendentes do dia de antes de ontem. Então, tipo, tem muita força para o preço cair, porém ele não vai cair enquanto tiver muita gente que não está vendido, certo? Precisa ter muita gente vendida para o preço cair. Enquanto não tiver muita gente, o preço não cai, tá? Se ele fechar abaixo, eu vendo. Não fechou abaixo, então ele ainda precisa preencher as ordens. E espera, paciência. Lembrar nesse torneio, ele é 0 risco. Eu não arrisquei, não paguei taxa, não paguei 1 centavo em taxa para participar desse torneio. Esse torneio aqui vai depender da paciência dos caras. Então, ou seja, de todas as pessoas que estão nesse torneio, o cara que vai conseguir não é o cara que sabe mais ou o cara que sabe menos. É o cara que mais tem paciência para poder fazer a sua operação da melhor maneira possível. E mesmo o cara paciente, ele corre o risco de perder, tá bom? Porque o mercado ele é imprevisível, tá bom? Isso aqui é uma análise, certo? Só que a análise, ela é probabilística, ou seja, nós estamos lidando com possibilidades. Então, se o Trump abrir a boca lá, mandar um tweet lá no X lá e falar que ele não acredita mais na economia, o mercado vai despencar, entendeu? Então, tudo é possível, certo? Então, aqui o mercado já está fazendo o seu desequilíbrio. Eu vou colocar meu stop aqui, tá? E vendi. Enviar. Pronto. Abri minha posição de venda. E cá estamos, certo? O meu risco máximo vai ser 154 dólares. Na real não, vai ser menos, tá? O meu risco vai ser 106 dólares, porque é a última varredura de liquidez. Certo? Então, na real não, vai, ixi. Vou colocar mais, vai, vamos colocar uns 200, 300, vai. 200 tá ótimo. Vai, vou arriscar 200 dólares nessa conta aqui. Lembrando, se você tiver várias contas, você consegue abrir posições em várias contas, mas eu vou abrir somente nessa aqui, certo? Apenas para conteúdo educacional. O Spirit jogou uma operação aqui embaixo. Caso você não saiba o que é Spirit, são as negociações, tá bom? Tem muita negociação aqui e acontece isso, geralmente acontece sempre essas paradas. Não é que é uma manipulação, é o Spirit. Tem tanta negociação aqui que a internet, o sinal não consegue capturar tudo isso, entendeu? Então, esse é o meu risco máximo.
e o meu retorno vai ser abaixo dessa mínima aqui, certo? Por que vai ser abaixo dessa mínima? Porque esse seria o meu primeiro alvo, esse seria o meu segundo alvo. Por quê? Porque abaixo desses fundos aqui, quando o preço voltar a cair aqui, vai ter muita negociação de compra. Então, quando o preço chegar aqui, nesses fundos aqui, vai ter muita gente comprando. Ou seja, abaixo de um fundo tem gente comprando e acima de um topo tem gente vendendo. É exatamente o que acontece. Tô apagando esses desenhos, certo? E esse vai ser o meu risco de hoje. Lembrando, um fator que a gente está contra, certo? Lembrando, a gente sempre vai fazer uma análise no fractal maior. Então, o que está acontecendo aqui? No fractal maior, o preço fez a varredura no dia de ontem e no dia antes de ontem. Ou seja, tem muita posição de compra que já foi aberta pela maioria dos amadores, tá bom? E sempre vai acontecer isso, tem que preencher as ordens do iniciante lá, para o preço conseguir fazer a sua distribuição. O preço ele só vai conseguir fazer a sua distribuição quando ele fazer a varredura de liquidez, quando ele preencher as ordens pendentes de varejistas. Então, o preço ele não vai cair enquanto não tiver dinheiro acumulado o suficiente, certo? Porque o preço ele precisa acumular e fazer a sua distribuição, certo? Quando o preço acumular, ele vai fazer a acumulação de ordens pendentes, ou seja, ele vai preencher as ordens que estavam pendentes no mercado e essas ordens vão ser abertas. Quando essas ordens forem abertas, o que vai existir? Vai existir a distribuição do valor dessas ordens que foram abertas. Então, precisa de, vamos supor, aqui o preço ele não vai cair enquanto 90% de pessoa comprando, ou seja, precisa estar todo mundo comprando e apenas 2 a 3% vendendo para o preço distribuir, ou seja, por enquanto não tem 90% comprando, então o preço vai voltar a subir. Então, quanto mais o preço sobe, mais tem gente comprando, e quanto mais tem gente comprando, mais nós temos a possibilidade do preço estar caindo, certo? E esse é o conceito das grandes instituições, certo? Se o preço estiver subindo muito, vai ter muito amador achando que o preço vai continuar a subir. Aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, vamos supor, esse é um topo, certo? Acima desse topo, tem muita gente comprando. Por que tem muita gente comprando? Porque ele fez a sua quebra de estrutura. Aí, o varejista, ele especula que o preço ele fez a sua quebra de estrutura em 1 minuto, porém, ele não identifica no fractal maior, o preço está fazendo a sua varredura em 2 dias. Ou seja, ele não identifica, ele não usa o fractal maior. Então, o que acontece? O emocionado lá, o amador, ele sempre vai comprar acima de um topo e ele sempre vai vender abaixo de um topo. E a instituição faz sempre o contrário. Mas é sempre que isso vai funcionar? Não, tá bom? Porque o mercado ele é tipo um algoritmo gigantesco, certo? Aqui você não está lidando com esse site aqui, ó. Você está lidando com pessoas reais, entendeu? Pessoas que realmente têm capital para movimentar isso aqui, instituição, sei lá, o BlackRock lá, esses caras aí. Entendeu? E lembrando, nenhuma análise é 100%, tá bom? Todas essas pessoas, elas lidam com possibilidades. E não é um dia que vai dar retorno para essa pessoa, não é 2 dias que vai dar retorno para essa pessoa, não é uma semana, não é 2, e sim o final do mês, o quanto que essa pessoa consegue gerenciar. E sempre que você faz uma negociação, certo? Aqui eu abri uma negociação. Por que eu coloquei o meu risco? Eu ainda não posicionei o meu alvo. Por conta disso, certo? Você precisa confirmar, você precisa aceitar o risco antes de pensar no retorno, tá bom? Porque aqui o mercado ele é imprevisível, pode acontecer tudo, certo? Pode explodir e pode chegar a zero, entendeu? Ninguém sabe de nada. Assim como a Argentina zerou, o mercado também pode zerar, certo? Aqui eu tô tendo um risco retorno de 1.2, porém eu ainda não fechei meu alvo. Agora eu vou fechar meu alvo. Tá riscando 200, para tá ganhando 240. Mas na real não. Meu alvo ele vai ser bem maior, certo? Eu só vou esperar o preço fazer a quebra de estrutura num fractal menor, certo? Na real seria esse fundo aqui, ó. Quando o mercado romper esse fundo aqui, ó, das 11h30, o preço vai ter muita negociador vendendo, vai ter muito negociador vendendo, certo?
Na real, não. Vai ter muito negociador amador comprando, tá? Porque abaixo de um fundo vai ter gente comprando e em cima de um token vai ter gente vendendo. Porém, são as instituições que vão mandar, certo? Depende apenas do institucional. E outra, lembrando, o Price Action está um lixo, tá bom? Price Action está um lixo, certo? O criador do Price Action está dizendo isso, então quem sou eu para falar que o preço está bom, tá? Então a voz da experiência fala mais alto, e é isso mesmo. Aqui, o preço ele já fez o seu desequilíbrio, certo? Ele já preencheu o seu desequilíbrio na volta novamente. Aqui ele fez o seu desequilíbrio na volta, porém ele fez o seu falso rompimento. Depois do falso rompimento, ele não conseguiu renovar a máxima, certo? No caso aqui, os compradores não tiveram força para o preço voltar a subir e agora o preço está voltando a cair. Ou seja, depois desse topo aqui, o que existe? Não existe outra máxima. Então o que a gente marca? A gente vai marcar o fundo anterior, ou seja, qual que é o fundo anterior depois dessa nova máxima? Esse fundo aqui. Então, se o preço romper esse fundo, o que vai acontecer? O mercado ele vai fazer a sua quebra de estrutura para baixo, tá bom? No fractal, certo? Então, quando ele fazer a sua quebra de estrutura no fractal menor, a gente tem a possibilidade do preço voltar a cair. Mas o preço vai voltar a cair 100%? Não. O que vai acontecer? O que pode acontecer é o preço fazer o rompimento após essa varredura de liquidez aqui, certo? No fractal aqui, no preço no tempo menor, e aí sim o preço agora ele pode voltar a subir, certo? Como ele já fez a sua quebra de estrutura no tempo menor, ele pode buscar 50% de toda essa correção aqui, de todo esse movimento, voltar aqui, certo? Voltar a 28.214 e aí sim voltar a cair, porque essa é a distribuição e essa aqui vai ser a sua distribuição maior. Aqui eu bati o meu alvo, tá bom? Já consegui bater o meu alvo, certo? O mercado fechou minha posição, já bati o meu alvo. Ou seja, se você for ver aqui, ó, profit $244. Fechando o nosso primeiro dia positivo e não teve nem tempo do preço buscar o meu alvo maior, certo? Ou seja, lucro é lucro e se você pensa no dinheiro, você não vai ter resultado. Agora, se você pensa numa análise bem feita, você terá resultado, certo? Ou seja, já conseguimos fechar o dia positivo, certo? O meu primeiro dia dessa negociação, eu estou fechando $244 positivo. Lembrando, existe dias e dias, o mínimo é 5 dias de negociação. Então, a gente tem mais 4 dias aí pela frente, certo? Deus abençoe todo mundo, a paz esteja com todos e tamo junto, certo? Até a próxima.